Então, 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 7, está escrito: Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, e juro eternamente, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio sobre Elias, ordenando: retira-te daqui e vai para o leste, e refugia-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão, e beberás do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho do Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ali ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passando alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas não haviam vindo ainda sobre a terra. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você nessa hora, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Cremos que vai continuar fazendo. Nós te glorificamos, Deus, por cada vida que não foi trazida aqui pela carne ou pelo sangue, mas que foi trazida pelo teu Espírito, Senhor, no propósito de que o Senhor fale conosco, de que o Senhor se revele a cada um de nós, conforme aquilo que está no teu coração, Pai. Usa a minha vida e a de Fernandinho como instrumentos em tuas mãos, e que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, e que haja cura, libertação e transformação nesta noite. Que saiamos daqui, Senhor, avivados pela tua presença, porque cremos que onde o teu Espírito está, a alegria, a renovo, a restituição, a restauração, e cremos que o Senhor, Ele sempre vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda mais uma vez o seu nome, aleluia. Eu quero falar aqui para você como Deus age no tempo de esconderijo. Como Deus age no tempo de esconderijo, esse é o tema da nossa ministração. É interessante que todos nós precisamos, em algum período da nossa história, vivermos um tempo de esconderijo. E quando eu falo esconderijo, eu não me refiro a você se esconder das pessoas. Eu não me refiro a você não sair de casa, você não trabalhar, você não se relacionar. Por exemplo, quando José, ele teve um sonho que revelava o seu futuro, que mostrava ali as espigas de milho, e mostrava também os luminares se prostrando diante dele. Ele compartilhou com os seus irmãos esse sonho, e os seus irmãos ficaram indignados. E quando ele compartilhou com o seu pai disse: guarde este mistério no seu coração, guarde, esconda. O salmista, quando ele fala da palavra, Fernandinho, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Davi, ele tinha uma aliança com Jônatan, que foi o filho de Saul, que cedeu tudo aquilo que ele tinha, manto, capa, vestimenta, armamentos para ele, mas aquilo ficou guardado entre eles. Jesus, até os 30 anos, encarnado aqui na terra, aqueles que tinham intimidade com ele, sabiam que ele era a encarnação do Verbo e o Filho de Deus. Mas ele viveu um tempo de esconderijo ministerial, pastor Tiago, até que aos 30 anos, ele se manifestou como o próprio Filho de Deus. Ele foi batizado, depois foi conduzido ao deserto para ser tentado, e o seu ministério começa, onde ele chama para si os discípulos
e os apóstolos e as multidões, operando milagres, maravilhas e declarando a sua verdadeira identidade. Então existem duas naturezas de esconderijo. Existe o esconderijo literal, onde a pessoa se esconde, ela não quer falar com ninguém, ela não quer ver ninguém. Aí já é um esconderijo de doença. A pessoa pode estar passando por complexo de inferioridade, ela pode estar passando por uma dor profunda, um luto que ela não quer abrir, ela pode estar passando pela depressão, e ela está se escondendo de Deus ou do mundo, ou então porque ela está com vergonha de algo que ela fez. Então isso tem que ser tratado, porque isso é uma natureza de esconderijo, onde nós vemos que há uma enfermidade, que há uma ação maligna, para gerar medo na pessoa, porque independente do que ela esteja passando, existe cura, existe perdão, existe restituição, existe restauração. Se ela não quer se abrir, as pessoas precisam respeitar o tempo dela, para que ela possa superar o que ela está superando, para voltar a ser aquilo que ela já foi um dia. Só que a palavra diz, essa é a outra natureza de esconderijo, no Salmo 91, e todos conhecem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A segunda natureza de esconderijo não está dizendo que você está fugindo de tudo e de todos. Você está trabalhando, você está na igreja, você está funcionando, você está se comunicando com pessoas, se conectando, mas você está escondendo no aspecto de guardar. Esconder algo no aspecto de guardar. Onde é que está isso aqui? Então a Bíblia usa a expressão esconderijo relacionada também a você guardar algo, guardar a palavra, guardar um negócio. Esconda no baú do seu coração. Então ela usa essa expressão porque o esconder traz uma visão de preciosidade. Você está guardando o que é precioso. Você não vai pegar um anel representativo, você não vai pegar, eu lembro que até hoje nós temos as primeiras mechas de cabelo das nossas filhas, não tem nada a ver, foi o primeiro corte de cabelo que elas fizeram, por uma questão de lembrança. Então, tinha um período, que eu não sei se você pegou esse período, que quando o umbigo da criança caísse, tinha que enterrar ali no pé da porteira para ser próspero. Já viu essa superstição? Ah, teu umbigo já foi enterrado, não foi? Pronto, mas você é próspero por conta da glória e da graça de Deus. Não é porque o umbigo foi enterrado no pé da porteira, não. Aconteceu contigo isso, Fernandinho? Não, né? Graças a Deus. Se também aconteceu, você nem sabe. Então tinha muito isso. Então quando algo é valioso para você, você guarda. Como você guarda os seus filhos. Tem coisas que você não quer contar e não precisa contar a alguém, para não entristecer aquela pessoa, para guardar o coração da pessoa. Tem coisas que você não quer se antecipar, porque ainda não é tempo. Você quer que as coisas aconteçam, porque você já foi vítima da precipitação e da ansiedade. Então esse segundo esconderijo é o esconderijo que você vai aguardar o tempo de Deus. É o esconderijo que você vai apenas aquietar o seu coração e deixar que as coisas aconteçam. A palavra diz, Jesus declarou que um sábio pai de família, ele sabe guardar e retirar do baú da sua história as coisas velhas e as coisas novas. Então esse esconderijo não é uma doença. Jesus não se escondeu por 30 anos porque estava doente. Nós vemos também que José, ele não escondeu Jesus ali no Egito porque ele estava doente, mas para ele não ser morto por Herodes. Nós vemos que o rei Joás foi escondido para não ser morto por Atalia, a sua avó. Nós vemos que Mefibosete ficou em Lodebar porque seria um lugar que ninguém imaginaria que alguém da descendência real pudesse estar.
exatamente para que ele ficasse escondido naquele lugar. Então nem sempre esconderijos representam fugas, nem sempre esconderijos representam enfermidades, nem sempre esconderijos representam medos. Muitas vezes Deus nos preserva em um esconderijo para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, para que haja um forjar de caráter. Aí quando você vê fulano de tal que já está pregando, sim, e estava no esconderijo da preparação do seminário, tal pessoa já está dessa idade, sim, e estava sendo criado com todo amor, com todo zelo, com todo carinho. Fulano de tal prosperou, pois é, mas você não sabe de onde ele veio, no esconderijo da história. Essa pessoa ralou, essa pessoa se deu, essa pessoa se entregou. Então nós não sabemos da particularidade de cada um. Então de repente Elias, um profeta tisbita, ele chega até Israel, até um dos piores reis que Israel já teve, ele e a sua esposa Acabe. E Deus revelando a sua glória, Acabe se gabava de tudo e Jezabel também. Elias é o primeiro que chega e ele enfrenta. O Senhor me trouxe uma ordem: não choverá sobre a terra por um tempo, não choverá, até que Deus determine por meio da minha boca. Ele entregou a palavra, e quando ele entregou, Deus disse: retire-se, esconda-se, vá para o ribeiro de Querite, onde eu já dei ordens. Eu não vou dar ordens, eu já dei. O que eu quero dizer para você é que enquanto você está aqui, Deus não vai liberar ordem de bênção sobre a sua casa, Ele já liberou. Deus não vai liberar a palavra de ordem sobre a tua provisão, Ele já liberou. Quando a palavra diz que tudo que é ligado na terra terá sido ligado no céu, a Bíblia está dizendo que antes das coisas serem materializadas no mundo natural, elas já aconteceram no mundo espiritual. Tudo que é ligado na terra já terá, já foi ligado no céu. Primeiro a ordem veio de lá, a primeira provisão veio de lá, o primeiro inundar das águas do Espírito veio de lá, para ser materializado na terra. Então naquela hora, o Senhor disse: vai até o ribeiro de Querite, onde eu já dei ordens aos corvos, para que te alimentem. Por que Deus mandou Elias se esconder e fugir? Porque Deus tinha algo a cumprir através de Elias, e ele sabia que se ele ficasse exposto naquele momento, ele seria presa fácil para Acabe e Jezabel, que já haviam matado muitos profetas. E de repente você vê Deus te usando com autoridade, você vê Deus te usando com graça, você vê que você está prosperando. E de repente, quando Deus te coloca em um tempo de esconderijo, você se sente inútil, porque você sempre foi habituado com ativismo. O problema não é ficarmos parados, o problema não é nos escondermos onde Deus quer que venhamos a nos esconder. O problema é quando nós achamos que sempre tem algo mais importante para fazer. O problema não é você cuidar de um filho, de um pai, de uma mãe. O problema não é você exercer o seu ministério pregando para uma pessoa. O problema é quando você tem um entendimento de que você poderia estar fazendo outra coisa mais excelente, que pregar para uma multidão seria melhor, que está fazendo alguma coisa lá fora é mais importante.
É tanto que alguém chega para uma dona de casa e pergunta: você trabalha em quê? Chega para um pastor: qual é teu trabalho? Eu sou pastor, sim, mas qual é teu trabalho? Quer o cargo? Quer lidar com o ser humano? E pedir a Jesus todos os dias para ter cabeça e juízo, para continuar lidando, porque se não tiver chamado não aguenta. E de repente, as pessoas elas não têm a dimensão que Deus manda você se esconder por um tempo, até que Ele traga a segunda ordem e a segunda diretriz. E a gente fica meio que perdido ali, confuso, porque Deus diz que não iria chover, e nesse tempo de seca, eu vou para junto do ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite ficava além das fronteiras de Israel. Era um ribeiro pequeno, que Acabe não tinha o conhecimento dele, nem Jezabel. Por isso não conseguiam chegar até aquele ribeiro, porque não sabiam da existência dele. Só Elias, que percorria pelas montanhas e pelos lugares, é que sabia. E Querite era uma região simples, uma região deserta, e não era interesse de Acabe e de Jezabel ter nada em Querite, porque para eles não era uma terra produtiva, era uma terra deserta. Primeiro princípio que Deus quer estabelecer sobre a minha vida e sobre a tua vida, é que Deus nos separa e nos manda ir para esconderijos inusitados, onde só você sabe a rota, onde só você sabe o percurso. Tem gente que não sabe, tem gente que é grande na terra, mas não sabe. Mas você sabe por que o ribeiro de Querite? Porque por ser um ribeiro desconhecido, poucos usavam a água daquele lugar. Então havia uma probabilidade durante a seca daquele ribeiro passar mais tempo cheio. Diga para o seu irmão, diga: só você conhece o caminho dessa fonte, só você conhece esse ribeiro. Para cada Elias Deus tem um ribeiro, para cada ribeiro Deus tem um Elias. Deus vai te mostrar um lugar onde só você pode passar, onde só você pode entrar, onde só você conhece o caminho. Se você crê que é assim, diga aleluia. E Deus não vai deixar rastro, porque onde Deus te quer, só Ele vai saber o que vai tratar em você e através de você. Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor. É tanto que Deus não disse: olha, eu vou dar ordem a pessoas, eu vou dar ordem aos pássaros. A água você bebe do ribeiro, e o pão os corvos levarão. Primeiro princípio: Deus te esconde em um lugar que só Ele sabe, só você sabe. Só você sabe o que está acontecendo dentro de você. Muita gente está perguntando: cadê ela? Faliu? Cadê ele? Faliu? Cadê o ministério? Acabou? Cadê empobreceu? Não, está guardado por Deus. Na hora certa Deus vai levantar de novo. Na hora certa Deus vai usar de novo. Na hora certa Elias vai para um monte e o fogo vai descer do céu. Na hora certa Elias vai ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e a chuva virá mais uma vez, para que Deus mostre que Ele é Deus e Ele cuida de quem Ele quer, do jeito que quer. E na vida de Elias ninguém tocou, ele chegou a ser arrebatado, porque aquele no qual Deus separa, só Ele é dono e tem autoridade para dar a vida e para tirá-la. Deus escondeu Elias em um lugar único.
E Deus já havia dado uma ordem. Diga assim para o seu irmão: Deus não vai fazer, Ele já fez. Ele já fez. Diga assim para o seu irmão: no mundo espiritual já aconteceu. Diga agora, nessa quinta-feira, nessa sexta, nesse sábado e nesse domingo, você vai ver a manifestação na terra, mas no mundo espiritual já aconteceu. Deus te trouxe hoje à noite aqui e me manda te dizer: eu já estou fazendo, eu já movi os céus, eu já dei ordem. O pão que você precisa não faltará. Tinha pão pela manhã e no pôr do sol tinha provisão para ele. Assim será contigo. Estou precisando de uma provisão emocional, Deus tem para dar. Uma provisão material, Deus tem para dar uma provisão. Para minha casa, para minha saúde, Deus tem para dar. Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Então Deus, Ele não vai fazer, Ele já fez. Já tinha os corvos ordenados. E Elias bebia da água daquele lugar. Terceiro e último princípio. Quando a água do ribeiro secou, Deus disse: agora vá até Sarepta, que lá eu dei a ordem, eu dei a uma viúva para te alimentar. Uma mulher que, quando nós vemos a palavra, eu não vou pregar sobre ela, era pobre, só tinha aquele azeite e aquela farinha. E Deus operou um milagre na sua história. Então, por mais que só você conheça o caminho do ribeiro, por mais que lá seja um tempo de cuidar de Deus, não se acomode lá. Quando Deus te mandar transicionar, transicione. Quando Deus te mandar mudar, mude. Se o ribeiro secou, a fonte continua jorrando. Se na terra as águas não vieram, no teu coração o rio de Deus continua jorrando. Se na terra algo faltou, o Senhor é o pastor dos pastores, e Ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Salmo 23 Ele declarou: eu estarei contigo, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, a minha vara e o meu cajado te consolarão. Então chegou o momento de sair. Não se apegue às coisas da terra, se apegue à direção de Deus. Diga assim para o seu irmão: siga a direção da nuvem. Tudo nessa terra é mutável, mas o amor e o cuidado de Deus é eterno. E a bênção de Deus está sobre nós quando nós estamos no centro da vontade dEle. Pode ser na esquina. Por isso que eu falo e eu repito: se Deus Ele tem algo com a pessoa e com a igreja, Ele pode pregar debaixo da ponte, Ele pode pregar debaixo de uma árvore, Ele pode pregar no lugar que todo mundo diria: eu não viria para cá. Mas quando Deus quer, Ele atrai. Ele faz como quer, do jeito que quer. Ele abre a porta, Ele fecha a porta. Ele honra, Ele opera, e operando Ele, quem impedirá? Então, de repente, chegou a hora de deixar o ribeiro, mas o esconderijo continuava. Deus é o maior interessado em realizar coisas em nós e através de nós. Não são as nossas pressas e o nosso imediatismo que vai mudar o que está na essência do caráter de Deus. Quantas vezes Deus te mandar mover, seu coração até aqui agiu assim, agora vai ter que começar a agir assim. Você até aqui reagiu dessa maneira, agora vai ter que começar a reagir dessa outra maneira. Obedeça. É interessante que durante esse tempo ninguém sabia onde Elias estava. Eu quero falar uma coisa para você. Deixa o mundo pensar
que o profeta e a profetisa, que o homem e a mulher de Deus morreu. Pega na mão do seu irmão, diga: você está vivo, e Deus vai te levantar de novo. Deus só está te guardando, e nesse tempo de esconderijo Ele revela o seu cuidado, Ele revela o seu amor, Ele revela a sua graça, Ele manifesta o que Ele quer manifestar. Deus está te guardando, e o teu esconderijo e a tua dor será o teu maior troféu, o teu maior testemunho. Então o primeiro princípio só você conhece o caminho do ribeiro, então vá para lá. Segundo princípio Deus não vai dar ordens, Ele já deu. Terceiro princípio: não se apegue às coisas da terra, se apegue à direção que Deus der. Faça como os filhos de Israel: acampe o seu coração onde a nuvem se mover. O lugar mais seguro que um homem e uma mulher eles podem estar é no centro da vontade de Deus. A sua família ali é suprida, o seu coração ali é suprido. E eu quero dizer algo aqui para você, e eu queria que você guardasse: a chuva virá sobre a terra. Diga para o seu irmão: Deus te usou. Diga para o seu irmão: Deus te usou para travar os céus em relação à chuva, mas Deus vai te usar para que a chuva desça. Porque lá na frente Elias disse ao seu moço: vai avisar Acabe, pode mandar ordem que prepara os carros, porque está vindo uma grande chuva. O que é que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A chuva vai voltar sobre a terra. A voz profética não será silenciada. Você não morreu, os profetas não estão mortos, as profetisas não estão mortas. O homem e a mulher de Deus que eu estou vendo na minha frente nesta noite não morreram nos sonhos, nos projetos, nos feitos de Deus. Deus só está te escondendo temporariamente, mas ainda em 2024 Ele vai te levantar com graça, poder e autoridade. Pega na mão desse valente que está do seu lado aí e fala para essa pessoa: diga: Deus vai te levantar de novo. Diga: Deus vai te levantar de novo. Mas até lá o mundo vai questionar porque você sumiu. Vão pensar que tudo deu errado. Mas quando Deus te levantar, todos verão que Deus te gerou para a vida, que Deus te gerou para marcar essa geração. Quantos creem nisso? Levante uma das suas mãos. Deus está te levantando. Deus está levantando os teus filhos. Deus está levantando a tua casa. Deus está levantando a tua saúde, a tua vida financeira novamente. E se você crê, diga aleluia. Aplauda o Senhor e fique de pé no seu lugar. Leva na xerianda lá, manás, xerianda lá, manás.